Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um audiolivro. Hoje nós continuaremos então a leitura do Lee Sheldon sobre o livro Desenvolvimento de Narrativas de Personagens e Narrativas para Games. E hoje a gente vai terminar então o capítulo 3. Beleza, pessoal? Sejam todos bem-vindos. Agradeço para quem ainda está inscrito, agradeço por quem está curtindo, agradeço para quem está deixando seus comentários. Muito obrigada. E vamos direto ao assunto. Página 54, Steve Mereteskai, escritor e designer. A minha primeira decisão de designer quando comecei a trabalhar na Plantfall era ter uma forte personagem principal ou uma forte personagem secundária, caso considere o jogador como personagem principal. Em jogos até aquele ponto havia lotes de personagens muito menores: o ladrão, troll, ciclopes de Zork 1, mago, demônio, dragão, princesa de Zork 2, vários suspeitos no Deadline, mas como havia tantos, nenhum deles ganhou muitos detalhes. Queria apostar tudo em um jogo e só ter realmente uma boa personagem em vez de ter vários personagens meia boca. Depois disso, resolver que Floyd morreria foi a minha segunda decisão importante. Certamente, bem antes, decidi dar ao jogo um temperamento humorístico, talvez, até antes de decidir a configuração do jogo. Apenas pensei que se eu colocasse todo esse esforço em criar uma personagem cujo jogador se preocupasse, a morte da personagem seria a melhor recompensa possível. O maior estrondo para o rapagão. Somente muito tempo depois é que a cena da morte se entregaria a um puzzle ou solução. Enquanto resumia que seria uma cena impactante, certamente nunca imaginei que teria tal retorno, e fosse imediatamente ou 2 décadas depois. Eu fiquei comovido quando desenvolvi a cena da morte de Floyd, escrevendo a letra em The Ballad of the Star-Crossed Mine, que a personagem canta para Floyd assim que ele morre. Seria dito agora e depois, ao longo do jogo, que Floyd estava cantando a sua canção favorita, The Ballad of the Star-Crossed Mine. Mas nunca foi dita nenhuma palavra da música. Essa seria a primeira vez em que você leria a letra. Veria aquilo para mim, então, personalizou a morte e desenvolveu a cena muito mais emocionalmente. Mas era apenas uma experiência, um nó na garganta, sem lágrimas, e chorei facilmente. Sempre chorei como uma criança no fim de A Felicidade Não Se Compra ou O Campo dos Sonhos. A única vez que tentei obter o mesmo efeito foi em Stagefall, e o nunca produzido Planetfall 3, que roteirizei para o Activision, aproximadamente em 1993, mas que morreu na burocracia. Eu não acho que o Stagefall ele foi tão efetivo, pois o Floyd ele se torna progressivamente mais malvado no decorrer do jogo. Ele, entre aspas, se assume uma máquina alienígena do mal, e você realmente tem que matá-lo para salvar a humanidade, mas ele não se liberta do poder da máquina alienígena com um tempo suficiente antes de morrer para se tornar bom novamente, e dizer que ele não tem culpa pelo que ele fez antes de morrer. P3. Eu acho que nunca saberemos da eficácia que teria de Spacebar, ou na qual você é um policial e tinha um personagem parceiro, melhor amigo, e que é sequestrado e progressivamente mais ameaçado pelo bandido. Mas ele é sequestrado no início do jogo e você não tem muito tempo para formar uma ligação com ele, como a de Floyd, embora todas as ameaças dos games ou o outro flashback em que ele leva um tiro por você ou dá um rim para salvar a sua mãe e assim por diante. Além disso, trocamos a situação por muito mais risos do que compaixão. Observação: na nota 54 eu vou colocar para vocês, tem uma figura 3.1 que é o Steve Mereteskai, ok? Página 55, personagens coadjuvantes e extras. O povoamento do mundo do jogo com apenas personagens essenciais para a história é o gameplay e funcionam bem se a cena for um guincho comercial. Um guincho comercial Nostromo no filme Alien ou Ilhas do jogo best-selling na Aventura Mission. E muitas vezes os designers do jogo, cientes das restrições orçamentais, eles mantêm a animação mínima de personagens. Até mesmo as personagens principais, elas são muitas vezes modeladas sobre os esqueletos idênticos. No entanto, nos dias de hoje não importa qual tipo de jogo, gênero ou plataforma, se a configuração for
as ruas da cidade das séries do Grand Theft Auto ou as cidades movimentadas de The Elder Scrolls Skyrim, as personagens coadjuvantes e extras adicionam as verossimilhança da configuração. Nós não precisamos desenvolver os personagens coadjuvantes com o detalhe que dedicamos às personagens principais. Raramente temos tempo. Muitas vezes elas são cruciais, se breves, nos papéis para desempenhar o jogo, se não na história, como comerciantes ou entregadores de missões. Aqui podemos resumir o processo de criação da personagem. Charles Dickens, ele foi um grande mestre na captura das grandes ou pequenas personagens em um único parágrafo. Segue a descrição do antigo desmoralizado protagonista e personagem central, Ebenezer Scrooge. Scrooge era um pão duro de amolar, um velho pecador supina, ávido, difícil apelativo e ávido, duro e áfido, e afiado como uma lasca de pedra, do qual nem o aço conseguiu dele uma faísca de generalidade, enigmático, autossuficiente e solitário como uma ostra. A frieza dentro dele congelou as características antigas, beliscou o nariz pontudo, enrugou a bochecha, endureceu o passo e deixou os olhos vermelhos. Os lábios finos e azuis o tornou sagaz com uma voz gritante. Uma geada pairava sobre a cabeça, as sobrancelhas e o queixo rijo. Ele próprio deixava sua temperatura baixa, gelava o escritório nos dias mais difíceis e não desgelou nem um grau no Natal. Essa é a descrição da dimensão física da personagem de Scrooge, mas também amarra o físico com tanta força que, para o psicológico, que nós não o vemos. Nós o conhecemos e não gostamos dele também. Agora, conheço uma personagem relativamente menor em A Casa Soturna de Dickens, Inspetor Bucket. Sr. Snagsby está consternado, com uma afeição atenta entre ele próprio e o advogado a uma pequena distância da mesa. Uma personagem de chapéu e bengala na mão que não estava lá quando ele mesmo entrou. E não entrou pela porta ou por qualquer uma das janelas. Há uma pressa na sala, mas as dobradiças não rangeram nem o passo foi ouvido. No entanto, essa terceira pessoa fica lá com afeição atenta, com o chapéu e bengala em uma das mãos e a outra atrás, um ouvinte controlado e tranquilo. Ele é um homem de preto, robusto, com um olhar firme e penetrante, de meia idade, exceto quando ele olha para o Sr. Snagsby, como se estivesse indo pegar o retrato. Não há nada notável nele à primeira vista, exceto a aparência fantasmagórica. Usando uma entrada quase mágica, Dickens é capaz de descrever as personagens pela visão do outro, mas não apenas pela aparência física, mas pela inteligência, descrição, a própria capacidade de estudar o caráter, todas as características que se somam a um homem muito especial e possivelmente perigoso. Aliás, Bucket, ele é o primeiro detetive na literatura inglesa. Nós não podemos ter o luxo de parágrafos descritivos longos em jogos em que queremos juntar a ação, mas certamente nós podemos esboçar as nossas personagens de modo igual e vividamente. As ferramentas disponíveis elas incluem 1. Tipos ou personagens reconhecíveis. Alguns exemplos incluem o vendedor tagarelo, o sedutor servindo a meretriz, o assassino difícil de pegar e assim por diante. Essas servem como uma taquigrafia legível pelo jogador. O jogador exclama, eu sei o que se passa com ele. Entretanto, esses podem ser facilmente se tornar estereótipos se não formos cuidadosos. O truque é dar à personagem um pouco de atitude, que a salvará das garras dos estereótipos. A moça que serve é, na verdade, muito arrumada e asseada. O assassino está gravando as próprias memórias na fita cassete à medida que focaliza pelo rifle a próxima vítima. Profissões. Esse atributo pode rapidamente falar para o nosso jogador, que jogou muitos outros games, o que espera do papel dele, o bibliotecário, o policial, o atendente. 3. Maneiríssimos físicos. A personagem se contorce? Será que ela intimida quando a PJ se aproxima? Será que ela pega uma arma? 4. Vias de frases ou acento. Você confia na personagem que insiste que você pode confiar nela? Provavelmente não. Onde você está? Tem alguém com sotaque escocês, nativo da aldeia de pescadores nas Hébridas? Talvez. 5. Roupas. Será que aquele mendigo em trapos pode ter uma boa sorte para conseguir um empréstimo? Você vai querer ficar em algum lugar adorável no bar e ligar para a mãe em casa? Provavelmente não.
E 6. Atitudes e opiniões distintas. Algumas frases curtas são picadas por toda a conversa. Sim, o prefeito tem uma mula à venda e ele é um político. Ou, gostaria de ajudar um estranho, mas estou vendo o céu e não está um bom dia para isso. O senhor não é um bom dia. Bem, como diria a minha querida mãe, ou o anão muito falador de Glaucus, de Puzzle Quest, é um bom exemplo, apesar do fato de ele ter um sotaque escocês clichê. As personagens extras, elas começam a falar, mas nós as observamos mesmo quando não estão por perto. É fácil justificar a falta de extras em uma casa mal assombrada à meia-noite. Já a falta de extras em uma rua da cidade no meio-dia é mais difícil. É uma das razões pelas quais nós temos tantos jogos criados em ambientes artificialmente fechados, com um tema pós-apocalíptico, um universo alternativo, onde a raça que tinha construído as estruturas altas de aço e concreto permaneceu um mistério. Talvez todos eles tenham acabado na palma de Robert Coop no episódio O Demônio da Mão de Vidro e A Quinta Dimensão, ajustado incidentalmente em um ambiente fechado, o Bradbury Building, no centro de Los Angeles. É agradável ver a população fazendo negócios periféricos no impulso de um jogo, e permite a ironia encontrada em Matrix. Mal sabiam de verdade sobre o que estava acontecendo. Talvez crie as oportunidades de suspense, como veremos em breve. Eu confesso que estou usando o termo extras um pouco vagamente aqui. Em outros meios dramáticos, como a televisão e cinema, a palavra refere-se às partes sem falas e também conhecida como fundo, que é o background. Se os extras forem proporcionados em uma fala, nos diálogos ou uma pitada especial de negócios, entre aspas, eles são imediatamente elevados aos jogadores, que recebem mais e podem até conseguir um crédito na tela. Os jogos de computador muitas vezes são os extras dados em pelo menos uma das falas no diálogo ao longo das falas. Eu não tenho tempo para falar agora. Ou, estou atrasado por uma data muito importante. Para repreender a forma educada ou grosseira, a personagem controlada pelo jogador dentro da ficção do jogo, e para informar ao jogador que não tem nada a oferecer, que promoverá a história ou melhorará a jogabilidade. Pode haver exceções. Os verdadeiros extras não falados, eles podem ser utilizados para uma boa justificativa, se adicionarem algo à cena ou ao nível, especialmente em games em que o jogador não pode falar com todas as NPCs. Por exemplo, para o crédito, diversos atiradores em primeira pessoa, particularmente aqueles em ambientes contemporâneos do mundo real, agora incluem civis, assim como os alvos hostis, e muitas vezes penalizam os jogadores por matarem não hostis, da mesma forma como os alvos são adicionados para os campos de tiro da academia de polícia. Eles podem instalar um sentimento de cautela no leitor se ficar claro que explodiu tudo à vista e resultará na perda do nível ou perda dos pontos cruciais necessários para alcançar a maior pontuação. Os extras, eles também podem ser utilizados como um verdadeiro fundo, background. E isso funciona em jogos de single player e jogos de multiplayer baseados em esquadrão, em que o mundo é explicitamente estreito para conter jogadores e impulsionar a ação. Isso seria difícil em mundos virtuais, em que os jogadores são supostamente capazes de se adaptarem em qualquer lugar. Mesmo nesses mundos, os pontos de passagem obrigatória para acentuar a ficção, como portões bloqueados, podem impedir os jogadores de que entrem em determinado local, pelo menos em parte do tempo e pelo menos a partir desse ponto de entrada. Você não ama qualificações? Aqui estão algumas maneiras que os extras sem falas ou pelo menos sem interação pode adicionar o drama ao jogo. Primeiro, nós temos um nível de tiro em que o jogador está sendo perseguido por inimigos pelos esgotos das ruas da cidade. É um ambiente bom, contido e fácil de modelar para um nível. Mas os designers também querem ironizar que apenas acima da cabeça dos jogadores o mundo normal parece tão óbvio para as pessoas e para as coisas terríveis que acontecem aí embaixo, além de criar algum suspense adicional na situação. Então, planeje uma sessão de Túnel, dê uma grade em que as sombras e efeitos sonoros de sapatos na calçada, buzinas de carros e assim por diante nos mostram uma rua na cidade um pouco mais à frente, mas a grade é fixa, como as sombras movimentam-se rapidamente no rosto de nossos personagens, do jogador, ou acompanham uma tela em primeira pessoa. O jogador, ele percebe que não há escapatória. Talvez a PJ nesse game ele tenha comandos de voz como gritos, entre aspas, mas o grito quando o jogador nesse local fica abafado,
Os que estão em cima, eles não têm como ver. Os designers mais aventureiros, com um pouco mais de tempo e orçamento para a arte em mãos, poderiam melhorar a cena com um corte onisciente de uma rua acima. Isso poderia ser um ângulo menor, inclinado para baixo para o bueiro. Então vemos somente os pés passando, sapatos polidos de homens, sapatilhas, saltos altos e talvez invisíveis para os pedestres, os dedos da PJ se mexendo pelos buracos na grelha de a la Harry Lime em O Terceiro Homem. Esse tiro rápido, com a duração máxima de 2 ou 3 segundos, é ao menos indiscreto e muitas vezes mais dramático utilizado em cutscenes. No mundo virtual, os jogadores eles podem visualizar o pátio de uma casa de NPC em um nível superior, mas são impedidos de entrar por causa do portão trancado ou pelos guardas. Então, poderiam tomar nota de outra breve cutscene para precauções de segurança, dar uma olhada no príncipe sequestrado, ouvir uma breve diálogo de NPC entre os trabalhadores subordinados sem nome, indicando uma quebra na confiança entre os comandantes inimigos e muito mais. Essa mesma situação funciona igualmente bem em jogos single player. Como os jogadores eles são autorizados a reagir ao que vem, é claro que até os designers estão. É essa a única informação que pode ser aprendida? Isso implica uma possível missão? Será que a força bruta fornece a entrada ou a outro caminho para a área aparentemente inacessível? Em um jogo multiplayer, a outra consideração é sobre o momento em que é tratado. Poderia ser simplesmente uma pantonima incessantemente repetida para qualquer um que faz uma pausa enquanto passa, ou alguma reflexão maior. Pode ser construído com uma experiência variável em muitas permutações. Separando extras verdadeiros em um mundo de jogos dos entregadores de missões de NPCs ou comerciantes, logo incluiremos uma tarefa. De alguma forma, uma decisão de projeto distingue a NPCs notáveis, uma solução muito corajosa é deixar ícones explícitos flutuando como pontos de interrogação sobre a cabeça das NPCs. Importantes. Essa solução certamente tem o seu propósito, mas vem à custa de imersão e ficção no mundo. Outra solução consiste em estabelecer determinados tipos de NPCs, que podem ser úteis como pregoeiros e barman. Outra decisão é simplesmente ignorar o problema, deixando os jogadores descobrirem quais NPCs podem ser importantes. Essa escola de pensamento ela sustenta a ficção no mundo. Raramente as pessoas na vida real têm ícones flutuando sobre a cabeça. O problema é que isso pode se tornar um obstáculo artificial à progressão do jogador pelo game. É frustrante para os jogadores não saberem com quem devem falar, e é frustrante para os designers construírem sub-histórias que raramente os jogadores descobrem por acaso. Como esse problema está mais relacionado à entrega da história, será tratado com mais detalhes nos capítulos posteriores. Claro, geralmente é fácil de distinguir a maioria dos NPCs importantes para a história ou gameplay. Eles são os personagens principais e, conforme discutido anteriormente, nós podemos fornecer aos jogadores muitas pistas para localizá-las. Página 59. Evite estereótipos. Heróis de queixo quadrado, vilões de nariz adunco, mulheres de seios grandes, parceiros com comentários mordazes, ladrões astutos, clérigos intrigantes, mágicos barbudos e sábios, bruxas com coroas, anões teimosos, caipiras rústicos que mascam capim. A lista é bem longa. Pegue uma profissão, raça, traço físico e, graças a séculos de criação de personagens, quase imediatamente aparece um traço de personagem na mente. Esses são estereótipos. Nota do autor, página 60. Estereótipo, retrato generalizado e não contextual, de um indivíduo que não leva em conta as qualidades únicas que todos os indivíduos possuem. Confiar nos estereótipos na ficção narrativa não é tão ruim como na vida real, em que não ver a pessoa real por trás do estereótipo pode prejudicar um relacionamento, mesmo com um estranho, impedir a comunicação ou até mesmo ser perigoso. Pode haver casos em que os estereótipos deliberados para fazer um ponto sejam ainda vantajosos na ficção, mas para a maior parte, os estereótipos trabalham contra a veracidade da narrativa. Como são comuns, não os contaremos ou consideraremos, especialmente porque parecem ser a base da maioria do gênero de ficção, e as histórias em jogos são, sem exceção, ficção. Dê uma olhada na embalagem da propaganda de Lollipop Shy Song.
Jason, 2012. Às vezes os estereótipos eles são finalmente mascarados como a ideia de uma estudante que faz da sátira. Conseguimos entender como muitos seres humanos podem criar na armadilha dos estereótipos pela doutrinação dos pais, influência dos colegas, visão paroquial no mundo que habitam. Mas que desculpa um escritor pode dar? Alguém que estereotipamos ter uma mente um pouco mais, ou melhor, alguém que esperamos ter uma mente um pouco mais mundana e aberta? Existem várias. 1. Não percebemos que são estereótipos. Como escritores, nós devemos observar e absorver o máximo do mundo, e isso é humanamente possível. A arte, o povo, a geografia, simplesmente não há como dizer quando um pouco de informação aleatória ou visão acidental pode ser útil. Eu ainda estou esperando o meu hobby de infância em paleontologia ser útil na construção e na história de um mundo virtual. No entanto, existem muitos escritores que cresceram e não leram outros gêneros além dos favoritos, ou exploraram mesmo que brevemente os que as outras pessoas estão fazendo e pensando no mundo. 2. É fácil escrever estereótipos. Todo o trabalho foi feito por nós. Eles quase se escrevem. Sabemos como a megera dos olhos escuros nos atacará antes que ela diga alguma palavra. Outras personagens semelhantes trabalham em outros jogos ou outras mídias, e nós queremos repetir o sucesso. Por que não pegar emprestado as características dela? 3. Podemos justificar a inclusão citando restrições de tempo. Todos nós já fomos confrontados com prazos impossíveis e marcos aparentemente desproporcionais. E existe a tentação de apenas rascunhá-los e dizer a nós mesmos que podemos sempre voltar a dar vida a eles posteriormente. Mas nunca é tarde. As personagens existem em razão de algum respeito próprio e o compartilhamento justo da nossa consideração. Faça uma pausa das cenas legais de ação e tenha tempo para dar às personagens o que lhe é devido. 4. Normalmente, os estereótipos são confundidos com arquetipos. Arquetipos, eles são universalmente reconhecidos. Os homens querem a chance de interagir com as deusas vestidas de couro. As mulheres querem se juntar com homens elegantes e românticos que limparão os seus pés e sucumbirão aos seus encantos. Com certeza, nós queremos homens e mulheres para jogar os nossos games, para viver as fantasias, mas a não ser que transformemos fantasias em pessoas com vida e que respirem, a experiência será oca. E 5. Alguns tipos de jogos como RPGs contam com eles para a criação de personagens do jogador. Os jogadores eles querem jogar o rogue dissimulado, o clérigo benevolente, o arqueiro élfico. Uma vez que essas personagens são desenvolvidas muito mecanicamente, de propósito, eles devem ser uma exceção especial à regra. O maior problema com o jogo, nesse caso, pode não estar em personagens estereotipadas, mas no cenário estereotipado em que vive, e vamos olhar isso no cenário do capítulo 8. Certamente cair em estereótipos é mais fácil do que encontrar novas personagens, seja na vida real ou na nossa imaginação. Com certeza, alguns recursos dos RPGs permitem que os jogadores assumam papéis mais glamourosos e invejáveis do que poderíamos jogar na vida. Mas estereótipos diminuem a experiência global de jogo. Eles limitam a sofisticação das histórias e, como resultado, limitam o nosso público. Tente atraí-los fazendo isso. Aproveite o tempo extra e evite estereótipos. Para identificar se está escrevendo estereótipos, pergunte a si mesmo: será que a aparência, a fala e as ações da personagem são exatamente o que eu espero? Se não houver surpresas, vocês têm um estereótipo. Será que os conceitos que os artistas estão fazendo da descrição se parecem muito com os conceitos de outros jogos? Estereótipo. Para escrever personagens com os quais o jogador vai querer brincar e conhecer, nós temos primeiramente respeitá-las. Nós devemos ter tempo para conhecê-las, ainda melhor do que elas se conhecem. Nós devemos dar-lhes vida no jogo, e não apenas uma razão de jogabilidade por estarem lá. Precisamos escolher como crescerão e quando aprenderão sobre si mesmos. Se forem estereótipos, eles são nativos. Melhor, se forem estereótipos, são natimortos. Não há possibilidade para crescimento ou desenvolvimento se os jogadores se aborrecerão com elas. As personagens, elas conduzem as histórias. Se forem chatas ou algo assim, a história também será. Perfeito, pessoal. Hoje, então, a gente para aqui no capítulo
nesse final de capítulo 3, e no próximo vídeo nós continuaremos no capítulo 4. Eu espero que vocês estejam gostando e que a leitura ela esteja acessível e que estejam conseguindo entender o objetivo do autor. Agradeço no fundo do coração pela experiência, pelos comentários, pelos likes e pelos que estão ainda se inscrevendo e ainda continuam inscritos nesse canal. Agradeço de coração, pessoal. Tenham um ótimo ano, um ótimo dia e até o próximo vídeo. Muito obrigada!